Boa tarde a todos do Ministério Público do Ceará e do Ministério Público Brasileiro que nos acompanham. Queria agradecer o convite do diretor da escola, diretor do NUPIA, do Ministério Público do Estado do Ceará, doutor Plácido Barroso. É com grande prazer que eu venho aqui compartilhar ideias, né, trocar experiências, né? Então, quero agradecer o convite, agradecer também ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel, nosso amigo também, grande colaborador, entusiasta também da autocomposição. Dizer que é um prazer compartilhar da mesa com a doutora Sâmia Bonavides, colega diretora, né, coordenadora do NUPIA do Ministério Público do Paraná, uma grande referência na autocomposição. E dizer que é um prazer estar aqui com tantos colegas, né? Com a doutora Ana Cláudia, que nos apoiou em visitas aí ao Ceará, com a colega Renata, de Goiás, com todos os colegas que estão aqui hoje, para a gente falar desse tema que, não é, que nos é tão caro, que é tão importante, que eu considero uma chave de virada na história do Ministério Público, né? Eu vou começar aqui minha fala. Eu gostaria de dividir eu vou dividir em três partes, assim, três tópicos, a nossa fala hoje aqui, né? Eu acho que o principal hoje, o momento é de reflexão. A proposta, o tema aqui da nossa exposição é o NUPIA e os efeitos práticos da autocomposição no Ministério Público, né? Mas para que a gente chegue a esses efeitos práticos da autocomposição do Ministério Público, vamos dizer assim, vou dividir a fala aqui, mas coisa muito breve, né? Um pouco do estilo do TED, a gente ser rápido aqui na nossa fala, porque o mais importante sempre é o debate, né? O debate é que a troca de experiência, a troca de ideias, é que a gente vem se enriquecendo bastante. Mas dividindo em três partes, eu poderia falar o seguinte: a gente precisaria aqui tocar em um ponto que é a capacidade do Ministério Público de se reinventar, ou seja, passado, presente e futuro do Ministério Público. O segundo ponto seria o NUPIA, né, o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público e a prática da autocomposição no âmbito do Ministério Público. E o terceiro ponto é algo que eu venho me dedicando, venho estudando e não tem preço, é algo assim que eu digo sempre que a gente precisa olhar com muito carinho, que são os chamados elementos intangíveis da autocomposição. É aquilo que não se compra na esquina, não tem preço. Então vamos lá, falando um pouco do passado do Ministério Público, vamos dizer assim, resgatando um pouco da história do Ministério Público, eu trago um dado aqui que é muito interessante. O Ministério Público ele é marcado por essa capacidade de se reinventar, né? Vamos dizer assim, de estar sempre se reinventando ao longo da história. Se você pegar o Ministério Público lá na antiguidade, você vai ver que a gente não tinha instituição ainda formada, mas a gente tinha, vamos dizer assim, alguns agentes que faziam às vezes no Ministério Público, quer seja no Egito, quer seja na Babilônia, cuidavam dos órfãos, cuidavam da mulher, da viúva. Mas nos tempos mais modernos, a gente vê o Ministério Público se transformando, né? Ele começa como um representante do rei, um representante do rei nas cortes, quando o Ministério Público começa a ser tido como instituição mesmo. Ali, a carta, vamos dizer assim, de nascimento do Ministério Público estaria ali na França, para alguns, né, para muitos. E o Ministério Público começa como um braço direito do rei, do imperador, do poder absoluto, né? E aí, ali com a cobrança de impostos, com a aplicação da lei, com a aplicação com o juiz persequende, e na hora que você tem uma divisão do poder judiciário, o judiciário passa a ser o responsável pelo julgamento, e aí o rei coloca o promotor de justiça como seu braço direito ali, junto às cortes, né? Então, o historiador José Maria Huerta, em
em 67, na Espanha, ele já assim destacava sobre a instituição do Ministério Público, né? A conveniência da instituição nasce e caminha proporcionalmente segundo os aumentos, os avanços e as complicações, etc., da sociedade. Ou seja, segundo caminho o que se chama de civilização. De tal maneira que, há um tempo, o Ministério Público passou a ser útil, há um tempo mais para frente se passa a ser proveitoso, e mais à frente se converte o que a gente pode dizer, o que eles dizem, assim, o Ministério Público passa a ser indispensável. Então, você vê que há mais de 100 anos atrás, há 150, quase 150 anos atrás, a gente tinha se tinha essa visão já do Ministério Público, que nasceu e foi como um camaleão, vamos dizer assim, se adaptando à história, se adaptando ao avanço da civilização. Então, o Ministério Público, que nasceu lá como um representante do rei, depois passou a ser um representante do Estado, depois passou a ser um representante da sociedade. Então, você vê como o Ministério Público foi, ao longo da história, se transformando, se adaptando, se reinventando, né? Então, o Ministério Público foi, ao longo da história, se reinventando. E por que eu estou falando isso? Porque Fabiano está falando isso nesse momento. Se a gente pegar nosso presente aqui, vamos dizer assim, nossa Constituição, ela é fruto de uma luta de alguns relevantes membros do Ministério Público, né? Os valorosos membros do Ministério Público paulista, do Ministério Público gaúcho, do Ministério Público de todo o Brasil, que ali nos atos precedentes à Constituição de 88, a gente acabou ocupando um espaço que em outros países foram ocupados pela uma instituição chamada Defensor del Pueblo, né? Pelos os países aqui da América Latina, os países ibero-americanos, né? Então, ali, tudo caminhava para que a gente tivesse duas instituições, como você tem na Colômbia, como tem na Argentina, como tem na Espanha, onde o Ministério Público ficaria limitado, ou principalmente limitado às funções criminais, as funções de combate à improbidade administrativa, mas as funções de cidadanias ficariam com o defensor del pueblo, como foi assim, como é assim na Colômbia, né? E aqui não. Por um esforço conjunto, o Ministério Público abraçou. Muito oriundo da lei da ação civil pública, né? Fruto da lei da ação civil pública, onde nós tivemos um protagonismo na segunda onda de acesso à justiça, e a partir dali o Ministério Público se credenciou como um representante da sociedade, também na área civil, na área vamos dizer assim, na área da cidadania, das tutelas coletivas. E com a Constituição de 88, a gente ocupou um espaço, tivemos um protagonismo na chamada segunda onda de acesso à justiça, né? Um espaço primordial. No entanto, pessoal, nós temos a chamada terceira onda de acesso à justiça, né? Chamada terceira onda de acesso à justiça, onde procurou simplificar-se o acesso à justiça, procurou-se dar o acesso à justiça, mostrar que o acesso à justiça não é só através do judiciário, mas sim através de um tribunal multiportas. E isso a gente precisa ter em mente. Por quê? Porque o protagonismo que a gente teve na segunda onda do Ministério Público, né, a gente precisa ter também na denominada terceira onda de acesso à justiça. É imprescindível que a gente tenha esse protagonismo também. Então, tocando nesse ponto, né? Então, o Ministério Público, a gente precisa compreender um pouco do nosso passado, saber onde estamos hoje e para onde a gente quer ir, qual é o nosso futuro, né? A gente precisa olhar um pouco para a nossa história, essa nossa história de uma instituição camaleão, uma instituição que se adapta
a cada passo da civilização, a cada evolução da sociedade, para que a gente tenha em mente que a gente vai ter que se modificar. A gente vai ter que ter nosso mindset atualizado. A gente vai ter que mudar a nossa forma de trabalhar para a gente acompanhar o que a sociedade espera da gente. O que a sociedade espera da gente. Então, passado esse primeiro ponto aí da gente falou aí, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, o objetivo da nossa conversa hoje é principalmente isso, né? A gente sensibilizar, a gente tocar nesses pontos cruciais para que a gente saia daqui hoje com provocações, com novas ideias, para que a gente, no nosso dia a dia, ou nos nossos projetos institucionais, a gente alavanque esse novo olhar do Ministério Público. Então, como eu falei, a gente olhar para o passado do Ministério Público é ver que a instituição, ela lá atrás, ela nasceu de uma forma, ela se adaptou, se modificou e sobreviveu. Então, o Ministério Público, diferentemente do que muitos querem, né, infelizmente hoje a gente escuta muito, né, até quando se fala em uma nova Constituição, vamos acabar com o Ministério Público brasileiro do jeito que ele é. Aí eu digo, olha, o Ministério Público não se acaba. O Ministério Público ele se reinventa a cada ataque que nos fazem, a cada evolução social que nós temos. Então, a gente tem que ter esse olhar. A capacidade de reinvenção do Ministério Público como um olhar para o passado, olhar para o presente do Ministério Público, o protagonismo que nós tivemos nas ações coletivas. O Brasil é referência mundial, inclusive, e um olhar para o futuro, para a terceira onda de acesso à justiça, a simplificação dos processos, o tribunal multiportas. O Ministério Público precisa se fazer presente. A gente precisa ter esse protagonismo. E por que eu digo isso, pessoal? Veja só, a questão do tribunal multiportas, a questão do acesso à justiça é um bem que está sendo, vamos dizer assim, extremamente solicitado, clamado pela sociedade, porque a sociedade já compreendeu que o judiciário não é a única forma de acesso à justiça, compreendeu que o judiciário é um local lento, é um local custoso e é um local onde as soluções não são aquelas que realmente a sociedade espera, por muitas vezes. Não que 100% dos casos assim o sejam. E aí o que a gente traz para os colegas aqui é consenso hoje no nosso país. A gente precisa dinamizar o procedimento de desjudicialização, né? A gente precisa desjudicializar os conflitos, as soluções dos conflitos. Isso é ponto. Isso é um ponto de consenso. No entanto, para nossa surpresa, não sei se assim ocorre na maioria dos estados. Falando aqui de Pernambuco, e assim a gente vê em outros estados também, estados como eu trabalhei, como a Bahia, o processo de desjudicialização, pasmem os senhores, pasmem todos, né? Está sendo capitaneado pelo Poder Judiciário. Então, aqui, a estrutura vamos dizer assim, dos núcleos de mediação do Judiciário é tremenda. A gente tem aqui o SEJUSC, o NUPEMEC, inclusive com a mediação digital, e está sendo, vamos dizer assim, estranhamente, o processo de desjudicialização no nosso país está sendo capitaneado pelo Judiciário. Então, é um espaço que tem que ser ocupado. Eu acho que o Ministério Público precisa protagonizar esse espaço. E o Conselho Nacional do Ministério Público, ele vem, vamos dizer, envidando esforços desde a resolução 118 de 2014. Parece que foi ontem, né? Mas vejam vocês, mais 3 aninhos aí, a gente vai completar 10 anos da resolução.
E na resolução 102/8 de 2014, ela fez lá a previsão que cada Ministério Público teria que ter um núcleo permanente. Olha que beleza essa palavra, né? Núcleo permanente de incentivo à autocomposição, né? Ou seja, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, nosso órgão de controle externo, percebeu que era preciso nós termos uma atualização do nosso mindset. A gente teria que mudar nossa forma de trabalhar. O Ministério Público brasileiro tem que mudar a nossa forma de trabalhar. Então, eu converso muito com o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Augusto, assim como conversava com o nosso querido Francisco Disseu, muito amigo de doutor Plácido aqui também, para que envie esforços junto ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, para que a Política Nacional de Autocomposição seja uma prioridade de cada MP. O CNMP é um órgão de controle externo do Ministério Público, que procura fazer, às vezes, de um órgão central, como um órgão, vamos dizer assim, de convergência do Ministério Público brasileiro, já que nós não temos, vamos dizer, uma unidade, temos uma unidade enquanto instituição na Constituição, mas administrativamente a gente não tem um órgão central. Quem faz essas vezes é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, que reúne todos os procuradores gerais dos Ministérios Públicos brasileiros. Mas a gente conta muito com esse esforço do CNMP também, para que a gente possa convergir esses esforços de reprogramação da forma de trabalhar do Ministério Público, né? Então, falando um pouquinho do NUPIA, e agora partindo para esse ponto central da nossa exposição, os efeitos práticos da autocomposição do Ministério Público, né? Então, o NUPIA, ele tem essa função. A resolução 118/2014 do CNMP incumbiu, vamos dizer, de certo modo, aqui o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição trabalhasse nessa sensibilização dos membros, nessa capacitação prática dos membros, e, inclusive, vamos dizer assim, no desenvolvimento de projetos, serviços, estratégias, criação de núcleos locais de autocomposição, a fim de que seja colocado em prática a Política Nacional de Autocomposição do Ministério Público. Falando um pouco aqui do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público de Pernambuco, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto com vários colegas que estão aqui participando, né? A gente vem numa toada aí já de uns 2 anos. Eu estava coordenando o Núcleo de Permanente de Incentivo à Autocomposição do ano 2019, 2020. Agora, em 2021, passamos para o projeto junto ao CAOP de Educação do Ministério Público, e agora estou me licenciando para um estudo para minha instância de estudo de doutorado nos Estados Unidos, mas a coordenação do nosso núcleo aqui está sob a brilhante direção da Procuradora de Justiça, doutora Nelma. E quando a gente foi estruturar o núcleo aqui, a gente trabalhou sobre 4 eixos, vamos dizer assim, 4 vertentes, né? O núcleo precisaria capitanear vamos dizer, essa mudança de mentalidade da instituição, promovendo a sensibilização, promovendo a capacitação prática, né? Então, aqui, o NUPIA trabalha sobre esse eixo, né? O efeito prático da autocomposição aqui, em sede de capacitação, a gente focou muito na capacitação prática. Trouxemos cursos do próprio CNMP, com Vladimir vindo promover aqui capacitação, com colegas como, por exemplo, Francisco Verdeal, do Espírito Santo, com o colega coordenador do NUPIA,
do Ministério Público da Paraíba também veio promover capacitação aqui no Ministério Público de Pernambuco. A gente focou, nesses dois casos, em técnicas de negociação, uma voltada para os colegas que estavam no âmbito da atuação criminal, outro para técnicas de negociação para os colegas que estavam nas promotorias de defesa dos direitos coletivos. Né? O segundo eixo, né, além desse eixo de capacitação aqui, prática, a gente promoveu grandes palestras de sensibilização, realizamos o primeiro congresso nacional, vamos dizer, internacional, de direito consensual no âmbito do Ministério Público, onde tivemos a oportunidade de trazer a professora Helena Soleto, da Universidade Carlos III de Madrid, trouxemos também a promotora de justiça, a procuradora da República no Ministério Público da Itália, chefe da Procuradoria Antimáfia, doutora Alessandra, né, da Procuradoria Antimáfia de Milão, e também tivemos a oportunidade de trazer uma representante da Escola Nacional, da Escola de Procuradores Gerais dos Estados Unidos, ML, que também veio falar sobre o sistema americano de autocomposição. Então, foi um momento, assim, ímpar essa capacitação, esse primeiro Congresso Nacional de Direito Consensual. Né? Sobre o segundo eixo de atuação do NUPIA, do Ministério Público de Pernambuco, a gente foca também no apoio, assim funciona similar a um CAOP, né? No apoio aos colegas que estão em processos de negociação ou mediação nas suas promotorias de justiça. Então, o colega está, por exemplo, realizando uma negociação sobre um aterro sanitário, sobre a questão do matadouro local, que não está cumprindo as regras de saúde, as regras sanitárias, a retirada de uma grande feira pública local, o problema da questão do transporte, transporte para fora do domicílio, a questão do sistema de saúde de um município de mau porte, ou questões complexas que envolvem 1, 2 colegas, né, 1, 2 cidades, 3 cidades, problemas regionais. Então, todo esse processo de preparação para essa negociação, essa mediação, a gente apoia esse colega, faz essa preparação, estuda o processo com os técnicos lotados no Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, faz a preparação. É muito importante isso, porque o colega vai para um júri, por exemplo, ele se prepara, às vezes, 3, 4 dias. E a gente, às vezes, ia para uma negociação sem fazer a devida preparação. Sem, por exemplo, estudar qual era a nossa melhor alternativa fora do acordo, sem, por exemplo, estudar qual é a melhor alternativa da parte contrária, o que a gente poderia agregar de valor naquela negociação, como estaria as emoções naquela negociação, quais são os interesses daquela parte, quais são os nossos verdadeiros interesses. Então, tudo isso a gente faz, até numa folha de preparação, a negociação, se vocês quiserem, a gente disponibiliza esse material de preparação para negociação para vocês também. Né? Então, esse é um segundo eixo de atuação do núcleo aqui. O segundo eixo de atuação é vamos dizer, esse apoio aos colegas, né? Esse apoio aos colegas. O terceiro eixo de atuação do núcleo de autocomposição aqui, Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, do MPPE, o terceiro eixo de atuação é o fomento, incentivo, apoio vamos dizer assim, e parametrização dos núcleos locais e dos projetos de autocomposição do Ministério Público. Projetos, núcleos locais. Por exemplo, agora nós tivemos a cidade de Petrolina, os colegas lá da área de infância e juventude, estavam querendo criar um núcleo lá um grande núcleo lá de autocomposição, mas a gente observou que, em verdade, pela conversa que tivemos com eles, o que eles estavam precisando, o que eles pretendiam naquele momento prestar de serviço à sociedade, na verdade, era um núcleo de práticas restaurativas. Então, nós preparamos um projeto junto com eles para a instalação de um núcleo de práticas restaurativas junto às promotorias de
Infância e Juventude e Educação de Petrolina. Então, nós fomentamos junto com eles toda essa preparação, todo o organograma, padronizamos esse projeto, como é que vai ser o fluxograma desse núcleo de autocomposição, na verdade, um núcleo de práticas restaurativas, a fim de que, uma vez preparado todo esse projeto, desse núcleo, desse serviço de práticas restaurativas pela Promotoria de Infância e Juventude de Petrolina, a gente possa levá-lo ao procurador, foi levado ao procurador-geral, está esperando para publicação, e aí sim ser colocado em prática esse núcleo de práticas restaurativas ligado à Promotoria de Infância e Juventude. Aí é que a gente coloca mais uma vez, o judiciário, por exemplo, aqui tem um núcleo de práticas restaurativas, mas ele funciona de que forma? E como é que os promotores preferiam atuar? Casos que não eram de representação, ou seja, casos que deveriam ser de remissão, acumulada com uma medida, uma prática restaurativa, por exemplo, o promotor disse, não, eu faço a representação e lá no judiciário a gente faz uma proposta de uma prática restaurativa. Ou seja, o adolescente já era estigmatizado pela promoção de uma representação. O protagonismo que deveria ser do Ministério Público, que deve ser do Ministério Público, estava sendo do Judiciário. Por quê? Porque a prática restaurativa era realizada no Judiciário, depois a remissão era feita pelo juiz, ou seja, era uma remissão judicial, não uma remissão ministerial. O adolescente, por parte do Ministério Público, ficava estigmatizado porque ele recebeu uma representação, né? Foi promovida em favor dele, né, entre aspas aqui, uma representação do órgão do Ministério Público. E como é que a gente está organizando aqui? Inclusive, para ser replicado em outras cidades maiores, esses núcleos de práticas restaurativas. Inspirado, inclusive, em uma visita que nós fizemos, e aí a gente tem que vamos dizer, bater palmas, né? Ao nosso colega Marcos Aurélio, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, lá no Ministério Público do Rio Grande do Norte, na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital, tem um núcleo de prática restaurativa, funciona dessa forma, e o protagonismo é do Ministério Público. E a gente, copiando as boas práticas, fazendo as adaptações, tivemos a oportunidade também de visitar um trabalho feito pela colega Daniela Arley sobre a prática restaurativa junto às escolas, né? Então, esse núcleo de prática restaurativa aqui do Ministério Público de Pernambuco, ligado à infância e juventude e às promotorias de educação, vai atuar em duas vertentes. Uma, para os adolescentes em conflito com a lei, nos casos onde for indicado a adoção dos círculos restaurativos, então o promotor de justiça, antes de oferecer a representação, antes de propor uma remissão acumulada com a medida socioeducativa, por exemplo, ele vai, sendo indicado a adoção de um círculo restaurativo, ele vai encaminhar ao serviço de práticas restaurativas. Aí, após ser realizado o pré-círculo, o círculo restaurativo, o pós-círculo, com a devolutiva, ele vai verificar quais as responsabilidades que o adolescente assumiu, quais as responsabilidades que a comunidade assumiu, quais as responsabilidades que a família assumiu, o quão a vítima está satisfeita, está reparada. Então, após toda a análise desse pós-círculos, com todas essas vertentes, o promotor vai ter muito mais condições de ver. Não, aqui a gente vai fazer uma remissão pura e simples, sem nenhuma medida, sem acumulação de nenhuma medida de prestação de serviço à comunidade, de advertência, sem nada. Por quê? Porque a prática restaurativa já atingiu o seu objetivo. Então, é de extrema importância a gente ter isso em mente. O Ministério Público precisa ser protagonista. Então, o NUPEA tem essa função. Tem essa função aqui de estimular que cada promotoria, a promotoria de Sobral, a promotoria de Juazeiro, a promotoria de Caucaia, a promotoria do Eusébio, a promotoria de Maracanaú,
a promotoria aqui da gente de Petrolina, de Caruaru, de Serra Talhada, a promotoria de Campina Grande, a promotoria de Mossoró, falando aqui um pouco do nosso Nordeste, a promotoria de Juazeiro da Bahia, que todas tenham a prestação de serviços de autocomposição, né? E aí eu destaquei aqui só uma faceta, né? Os núcleos de práticas restaurativas. Então, é muito importante que a gente estimule os colegas, que a gente fomente esses projetos, que a gente assessore os colegas, inclusive para padronizar, para que o serviço de prática restaurativa de Petrolina não seja diferente do serviço de prática restaurativa fornecido pelo Ministério Público em Caruaru, por exemplo. Então, a gente precisa, vamos dizer, uniformizar esse serviço do Ministério Público, esses núcleos locais, né? Nesses núcleos locais, pessoal, o que é que a gente tem em mente aqui no Ministério Público de Pernambuco? A gente tem em mente que a gente seja um verdadeiro centro, né? A gente chama até de CMA, copiando um pouco do nome do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Que é um centro de medidas, centro de mediação e métodos autocompositivos e restaurativos, né? Então, assim, que as promotorias que sejam sede de circunscrições, não sei como é que vocês chamam aí, as zonas administrativas assim, regionais, né, que sejam sedes regionalizadas, que ela tenha esses centros, né, de métodos autocompositivos e mediação e práticas restaurativas, e que, aos poucos, paulatinamente, a gente vai agregando os projetos. Obviamente, respeitado, vamos dizer, as características, né, as aptidões de cada colega, né? E por isso que é um dos postulados, né, da autocomposição é a voluntariedade. E é preciso que a gente tenha essa voluntariedade também em quem vai, vamos, se envolver com a prática autocompositiva no Ministério Público. É preciso que a gente entenda, né? Nós fomos formados, né, no tempo onde a filosofia do bacharel de direito, ele era formado para ser demandista. Todos nós aqui não estagiamos em escritórios, estagiamos em escritórios, né, da faculdade, no escritório da faculdade, na caixa de assistência da faculdade, na prática de estágio da faculdade. Nenhum de nós estagiamos aqui para ser voltado para mediação, ser voltado para negociação, ser voltado para as práticas restaurativas, para uma atividade consensual. Nós fomos forjados e estagiamos e aprendemos a ser demandistas. Então, hoje em dia, na Faculdade de Direito, não sei se todos sabem, mas no currículo aprovado pelo MEC, né, no final de 2019, ou final de 2018, os anos estão voando, são disciplinas obrigatórias das faculdades de Direito hoje. A mediação, a conciliação, são disciplinas obrigatórias. Então, a gente vai ter uma nova geração, né? A gente vai ter uma nova geração de bacharéis em direitos, e aí a gente espera que nova geração de advogados, nova geração de promotores, de juízes, com a nova mentalidade, sabendo que a gente tem um tribunal, uma justiça multiportas, onde que a demanda é apenas uma das portas, né? Apenas uma das portas. Sobre mais efeitos práticos da autocomposição no Ministério Público, né? A gente coloca aqui também nesse eixo de atuação aqui da gente fomentar os projetos, né, núcleos, serviços, também fomentar essa nova estratégia de atuação do Ministério Público, né? A gente tem que ter uma nova estratégia de atuação. E essa nova estratégia de atuação, ela vai ser tanto no crime, quanto na cidadania, quanto no civil, né? Então, você verifica hoje que com o pacote anticrime, dissipou aquelas questões de qualquer dúvida sobre a questão da negociação no âmbito da improbidade administrativa, né? Então, hoje, a gente tem a negociação no âmbito da improbidade administrativa, né? O CNMP teve um papel importantíssimo, né, com a resolução, salvo engano, 181, né, que instituiu o acordo de não persecução penal,
né? E depois, no pacote anticrime, foi colocado em lei estrito sensu, a possibilidade do acordo de não persecução penal. Então, a gente hoje tem que ter uma nova estratégia de atuação. O Ministério Público aqui de Pernambuco também foi vanguardista nesse foco. Nós temos aqui o primeiro núcleo de acordo de não persecução penal do Brasil, junto à Central de Inquérito da capital. Então, nós temos promotores formados e especializados para atuar só no acordo de não persecução penal, né? Quanto ao acordo de não persecução civil, nós também, através da resolução do Conselho Superior do Ministério Público 01 de 2020, nós fomos não sei se o primeiro, mas um dos primeiros Ministério Público a regulamentar o parágrafo 2º, né, da nossa resolução aqui, que dispõe sobre a possibilidade de realizar acordo de não persecução civil nas hipóteses configuradas na Lei de Improbidade Administrativa, e estabelecendo os parâmetros procedimentais e materiais a serem observados na celebração desses acordos, de acordo com a lei, né, da Lei da Ação Civil Pública, de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa e de acordo com a lei colocada no pacote anticrime e de acordo com a lei de organizações criminosas, né? Então, nosso conselho, também podemos disponibilizar esse material, viu, Plácido, no final, essa resolução, não sei se o Ceará já está com essa resolução, eu lembro que o Rio de Janeiro não tinha, disponibilizei até para Humberto, que é a resolução que, vamos dizer assim, parametriza a atuação do Ministério Público, né, sobre as tratativas prévias e a celebração do acordo de não persecução civil, envolvendo as sanções combinadas nos atos de improbidade administrativa. Então, vamos dizer, outra espectro de atuação, o que o NUPIA também tem. Então, assim, um efeito prático, o NUPIA presta um assessoramento na estratégia de atuação, tanto na seara. A gente tem um núcleo próprio aqui, né, para a seara criminal, que é o núcleo de não persecução penal, mas para as outras searas de atividade, o NUPIA vem desenvolvendo esse apoio aos colegas nessa estratégia de atuação, né? É importante, por exemplo, a gente ter nos conflitos coletivos, né, nos conflitos sobre direitos coletivos, a gente ter uma estratégia de atuação diferenciada, né? A gente tem que ter uma preparação, a gente tem que, por exemplo, saber que existem outras formas de solucionar o conflito que não apenas a negociação, existem outros métodos, né? Como, por exemplo, o World Café, onde você realiza, vamos dizer assim, várias reuniões conjuntas, né? Com facilitadores para cada mesa, né? E aí vai se tirando dessas reuniões, vamos dizer assim, diretrizes para a solução daquele conflito coletivo. Então, isso é uma outra forma de atuar. Então, o NUPIA também foca nessas estratégias de atuação, né, de poder assessorar os promotores dessa estratégia de atuação. Então, a gente já falou aqui de 3 eixos, né, de atuação, né, do NUPIA, e eu vou falar agora do quarto eixo, né, que é um eixo ligado mais às negociações complexas, né? Acaba que, por exemplo, aqui a gente em Pernambuco criou uma Câmara de cooperação técnica, né, entre o Ministério Público e o Governo do Estado. É uma Câmara de resolução de conflitos entre Governo do Estado e Ministério Público. Por quê? Foi feito um levantamento aqui, o número era, vamos dizer assim, milhares de ações que havia envolvendo o Ministério Público e Governo do Estado. E aí você tem Estado de um lado, Estado do outro lado, e a gente pegando um terceiro, que é o Estado juiz, para resolver aquele conflito. Então, assim, um custo para todas as partes elevado, e às vezes a solução vem daquele que menos tem, vamos dizer assim, proximidade com o problema, proximidade com o conflito, que é o juiz. O terceiro é quem vem dizer qual é a melhor solução. Então, foi instituída aqui no Ministério Público, junto com o Governo do Estado, essa Câmara de mediação, essa Câmara de Resolução de Conflitos, Governo do Estado
e Ministério Público, né? Então, pessoal, então, basicamente, pessoal, essa é a atuação do NUPIA aqui em Pernambuco, né? A gente tem uma resolução atualizada que a gente até disponibilizou aqui para o colega Plástico e para os outros colegas dos outros NUPIA do Brasil, né? Os efeitos práticos da autocomposição, eu vou fazer uma ligação disso ao que a gente classifica como os elementos intangíveis da autocomposição, pessoal. Existem coisas que você consegue dimensionar, né? Consegue, vamos dizer assim, colocar, quantificar, colocar no papel, mas existe, vamos dizer, existem determinados pontos que você não consegue, determinados valores que você não consegue quantificar. É o famoso, ele não tem preço, né? Não tem preço, né? Então, esses pontos, vamos dizer assim, os elementos intangíveis, eles não têm preço, né? Os chamados elementos intangíveis da autocomposição. O professor Francisco Orgon, do México, ele define assim como os elementos intangíveis da mediação, da autocomposição, como algo complexo, né? É difícil definir, porque até pela sua própria característica multidimensional, né? Mas, assim, a gente pegando um ponto, uma característica, assim, a diversidade, as características que identifica, os pontos intangíveis, seria aquilo que caracteriza aqueles valores que caracterizam uma instituição ou uma pessoa, que variam no tempo e no espaço, né? O professor Malone também afirma que, por exemplo, os elementos intangíveis são aqueles valores sustentados no capital intelectual. São as características distintivas de cada pessoa, de cada instituição, que fazem aquela pessoa, aquela instituição útil, atrativa, que faz aquela instituição valiosa. Então, assim, são atitudes de vida, são desenvolvimentos, são significações que se aplicam aos conhecimentos de determinado trabalho, né? A determinada criação. Então, a gente pode, assim, dizer que os efeitos práticos, assim, alguns efeitos práticos da autocomposição, por exemplo, eu vou colocar logo aqui o principal efeito. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Se tudo que eu falei, se eu conseguir tocar o coração de vocês com essa mensagem final aqui, eu vou sair daqui morto de feliz. O protagonismo do Ministério Público. Esse é o principal efeito prático. Isso é um valor intangível da autocomposição, gente. Não tem preço. Ao Ministério Público capitanear a autocomposição, ao ser protagonista da resolução extrajudicial do conflito, ele está sendo protagonista da sua própria história, ele está sendo protagonista da resolução do conflito, ele está sendo protagonista como representante da sociedade. E ele está sendo protagonista da terceira onda de acesso à justiça. Então, esse é um dos efeitos práticos da autocomposição. É esse valor intangível, protagonismo, né? E aí eu vou para e passo, né? Eu acho que eu já extrapolei bastante aqui do meu tempo, mas é uma área que a gente é apaixonado e acaba... Mas eu vou aqui dar alguns pontos aqui, né? Sobre esses elementos intangíveis, esses valores intangíveis. Então, a gente tem a liderança como um valor intangível, né? A possibilidade de criação de uma rede de resolução de conflitos. Isso é um valor intangível. Então, você, por exemplo, nas soluções sobre conflitos coletivos, você consegue criar uma rede junto com a Secretaria de Educação, junto com a UDIME, junto com a Unicef, junto com o Sindicato dos Professores. Você consegue criar uma rede, por exemplo, na área da educação.
Então, isso é um valor intangível, né? A flexibilização do procedimento, isso é um valor intangível da autocomposição, né? A reputação corporativista, isso é um valor intangível da autocomposição, isso é um efeito prático que não tem preço. A imagem do Ministério Público como uma instituição que é aberta ao diálogo, uma instituição que constrói solução, não é uma instituição que só aponta defeitos, que só quer punição. Então, esse efeito prático, ele produz resultado, esse valor aí intangível da negociação, inclusive quando não se tem acordo. Inclusive quando não se tem acordo. Por quê? Porque uma negociação não necessariamente ela é exitosa só porque ela teve acordo. Ou porque ela não teve acordo, deixou de ser exitosa. Muitas vezes, uma negociação com um gestor público, com um prefeito, não se chega a um acordo, mas você mudou a relação. Ele mudou a forma dele olhar para a instituição Ministério Público e da forma de você olhar para o gestor municipal. Passou a ter a possibilidade de sentar-se à mesa. E em outras situações, porque a relação é continuada, né? Na área da cidadania, a relação é continuada. Aquele que produz ilícito, reiteradamente, ele vem produzir novamente. E aí você abriu portas para que ter outra rodada de negociação e ter outra forma de tratamento daquele conflito. Então, a reputação corporativa, a imagem da instituição, a imagem do próprio promotor, ele é um efeito prático da autocomposição que não tem preço. É um valor intangível. É um valor intangível, né? A institucionalização da cultura da paz é um valor intangível, né? A independência do Ministério Público, a você produzir o empoderamento da outra parte, a independência da outra parte. Veja só, a solução que vai ser adotada em uma negociação, em uma mediação, em uma autocomposição, vai ser mediante um ato voluntário da outra parte. Vai ter uma independência da outra parte. Não vai ser uma eterna composição. Não vai ser produzida pelo juiz. E isso traz um outro efeito prático, que se chama satisfação, efetividade. Não adianta a gente estar produzindo números, processos, e ao final de tudo, a efetividade está lá embaixo. Ou seja, é necessário que a gente foque na produtividade, na independência e na efetividade, né? Então, esse é outro valor intangível da autocomposição. Outro valor intangível é o baixo custo, né? Se você for comparar com o processo judicial, ele tem um custo altíssimo, né? Muitos colegas deixam de fazer a autocomposição porque ela é demorada. Não resolvo de primeira, tenho que fazer várias mediações, várias negociações, né? E o processo judicial? Você tem custos elevadíssimos, né? Vai para a segunda instância, às vezes vai para o STJ, e aí você tem um custo de vários servidores da instituição que são envolvidos nesse protocolo dessas ações, nesse vai e volta dessas demandas, né? Outro valor intangível da negociação, a criatividade, a inovação, né? São valores intangíveis. É preciso a gente ter em mente, pessoal, que o juiz é a pessoa menos indicada para resolver o conflito. Até porque o ser humano ele não foi feito para resolver o conflito. E é assim nos nossos dias, né? Eu lembro sempre as lições de um grande colega, André Goma, foi juiz comigo na Bahia, ele é juiz, né, na Bahia, onde eu fui juiz lá, e uma das referências de autocomposição, até assessorou o CNJ na elaboração do manual para magistrados, né?
O André sempre cita nas suas classes, nas suas aulas, ele conta a história de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né, sobre o que as pessoas, quem as pessoas achavam que iam para o céu, né? Essa pesquisa foi realizada nos anos 90, né? Bem naquela época que o Michael Jordan bombava no basquete americano, o Bill Clinton tinha tido aquele fato com a Mônica Lewinsky, né? Então, quem achava que o Bill Clinton ia para o céu? 50% das pessoas responderam que sim. Aí, quem achava que Michael Jordan ia para o céu? Aí, 82% acharam que o Michael Jordan ia para o céu. Estava, né, tricampeão, um hexacampeão do basquete norte-americano e tal. E aí, Madre Teresa de Calcutá, quem achava que ia para o céu? 94% achava que a Madre Teresa iria para o céu. E aí eu fico até a pensar, né? Quem era esses 6% que achava que a Madre Teresa não ia para o céu? É uma questão aí que a gente fica a se perguntar. E aí eu pergunto a vocês. E aí teve um último personagem que perguntaram lá. Você acha que esse personagem vai para o céu? 99% das pessoas responderam que sim. Quem vocês acham que era essa pessoa que as pessoas achavam que 99% acharam que ia para o céu? Elas próprias. Na pesquisa, elas mesmas achavam que ela ia para o céu. Então, assim, o ser humano não foi feito para julgar, né? O ser humano não foi feito para julgar. Tá aí uma prova, uma pesquisa feita que o ser humano não foi feito para julgar. E nesse ponto aí, nesse ponto, seguindo nesse ponto aí, o juiz não foi feito para julgar, né? O juiz não foi feito para julgar, né? Julga por uma força do cargo, né? Então é obrigado a decidir, então tem que decidir, né? Mas a melhor solução é aquela construída pelas próprias partes, né? Então essa é a mensagem final que eu deixo para vocês aí, dizendo que a gente tem que ser protagonista. E a autocomposição, pessoal, é o que vai reinventar o Ministério Público nessa terceira onda de acesso ao judiciário, fazer com que a gente seja protagonista. Queria pedir desculpa aí ao nosso amigo Plácido, que eu extrapolei aí todos os tempos acordados aí, a minha Prazer, debatedora doutor. também. Mas muito obrigado por ter nos escutado, vocês, pela paciência aí. E espero ter deixado uma mensagem aí de sensibilização para que a gente priorize a autocomposição no Ministério Público Brasileiro. Fabiano, muito obrigado e realmente a sua fala demonstra para a gente quão grande é o desafio. Né? Só esclarecer a assistência, nós tivemos um pequeno problema no início de áudio e imagem do Dr. Fabiano, mas dizer que esse evento é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos Funcionais, o CEAF, com apoio da Escola Superior do Ministério Público e o NUPIA. E, Dr. Fabiano, parabéns, né? Foram palavras que, com certeza, enriqueceram, vão enriquecer mais ainda o nosso Ministério Público, e, sem nenhuma dúvida, o Ministério Público, nosso trabalho só vale a pena enquanto nós formos instrumentos de transformação social, senão, realmente... Então, estou aqui ansioso para ouvir a doutora Sâmia Bonavides, agradecer também à doutora Sâmia a gentileza de ter aceito o nosso convite, a doutora Sâmia, que é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento, coordenadora do NUPIA, do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição no Paraná, é mestre em Direito e doutora em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Doutora Sâmia, uma satisfação, um prazer, a senhora está com a palavra. Muito obrigada, Fabiano. Espero que vocês estejam me ouvindo, Fabiano. Muito obrigada, Plácido, mas também agradeço, obviamente, o Fabiano. Não sei se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Tá? Que ótimo. Então, bom, Plácido, eu queria agradecer o Ministério Público do Ceará, agradecer o seu gentil convite, a gentil indicação primeiro do Fabiano e depois o seu convite muito simpático.
E a oportunidade de estar aqui e de compartilhar um pouco dessa difícil caminhada, né? É uma difícil caminhada de todos os ministérios públicos, de todos nós, né? Mas é uma caminhada que, pelo que eu ouvi agora da exposição do Fabiano e da conversa que nós tivemos antes aqui de começar oficialmente o evento hoje, é uma caminhada que abre muitas possibilidades, muitas oportunidades, muitas perspectivas para todos nós que integramos o Ministério Público. E pegando um gancho, porque sou debatedora, né? No que disse o Fabiano logo ao final, essa questão de reinventar o Ministério Público, ela tem dentro dela algo mais importante ainda do que a reinvenção da instituição Ministério Público. Na minha perspectiva, quando nós, vamos dizer assim, quando nós agregarmos a força do Ministério Público brasileiro, a força de cada um dos ministérios públicos, nessa perspectiva de que os conflitos podem ser tratados de uma forma diferente, nós vamos estar envolvidos com uma instituição que é forte, que tem uma grande penetração na sociedade brasileira e cada um dos estados, nós vamos estar envolvidos com a reinvenção da própria sociedade e da forma como as pessoas vivem, sentem, como elas reagem no meio social. Acho que aí é o grande mote, né? A grande estímulo para a gente mudar. Quando a gente compreender que isso vai ser muito importante para a transformação efetiva do modo das pessoas interagirem em sociedade, né? Vamos dizer assim, focada nisso, muito confiante nisso, acreditando, tendo uma fé muito grande nisso, que eu, particularmente, né, me envolvi desde sempre neste trabalho, né? Neste que eu chamo de um trabalho, é um trabalho importante, né? Que nós temos que estar envolvidos, e aí eu chamaria atenção para, você elencou os valores intangíveis, Fabiano, né? Tem muito mais coisas que a gente pode colocar, vamos dizer assim, neste baú das coisas intangíveis, né? Também intangível esse valor, não tem preço o valor, da gente começar a compreender, ou da gente definitivamente compreender o papel que nós temos, vamos dizer assim, para a gente ter chegado àquele panorama que lá no ano de 2011 é que houve uma pesquisa do CNJ em 2011 chamada Demandas Repetitivas e a Morosidade na Justiça Civil Brasileira. Isso foi uma pesquisa de julho de 2011. E esse Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça apontou que o judiciário não pode agir mais reativamente ao aumento sistemático da litigância processual. E esse diagnóstico resultante dessa pesquisa indicou a necessidade de ações de caráter proativo, capitaneadas pelo Poder Judiciário, que incluía o CNJ, né? Que envolvessem o aperfeiçoamento da gestão judicial, a elaboração de políticas de redução e filtro das demandas judiciais e a cooperação interinstitucional
com órgãos da administração pública e com as instituições privadas ligadas ao maior número de litígios. O próprio CNJ sinalizava que o princípio da inércia da jurisdição haveria de ceder espaço para uma atuação mais inteligente dos tribunais, cabendo-lhes se anteciparem à enxurrada de ações. Bom, aqui começa, vamos dizer, algo que, se a gente conseguir fazer um pouco esse meia-culpa, né? Compreender o nosso grau de responsabilidade em relação a essa enxurrada de ações e ao fato de que, quando a gente tem um número muito grande de ações e uma complicação, assim, para os órgãos jurisdicionais darem conta disso tudo, uma parte disso é responsabilidade nossa. E é um valor que eu diria que é intangível quando a gente conseguir compreender, né, que a gente tem que mudar essa atitude. Quando a gente pensa, o CNJ falava da gestão judicial, né? Quando a gente pensa na gestão das nossas promotorias, né, para separar aquilo que precisa ser judicializado, aquilo que efetivamente deve se transformar numa demanda judicial, né? Essa nossa reservada efetivamente para aquilo que é absolutamente necessário. E aí nós vamos encontrar, né? Nós vamos conseguir contribuir para chegarmos, para nós encontrarmos aquela situação ideal, né, dos órgãos jurisdicionais efetivamente ficarem reservados para aquelas situações que não tem outra forma de solução. E o que a gente acompanhou aqui na exposição do Fabiano, né, o que nós, que já estamos trabalhando com formas alternativas, que a gente vem observando, é que a gente tem muito para fazer, sim, né? Basta que a gente mude uma chave mental, né? E passe efetivamente a ver todo esse movimento que vem sendo feito na Justiça, que vem sendo feito no CNJ desde 2010, né? Até antes dessa pesquisa, com aquela resolução 125. Depois, em 2014, veio a nossa resolução 118 para incentivar a criação, né, de núcleos de prática, núcleos permanentes de incentivo à autocomposição. É que aqui no Paraná, o nosso NUPIA, né, nós chamamos de NUPIA, viu, Fabiano? Já discuti isso com o Plácido, aí. Nós aqui utilizamos NUPIA, o acento fica numa outra sílaba aí da sigla, né? Nós aqui o nosso núcleo é núcleo, o P é de prática, né? Porque é um núcleo onde efetivamente a gente se dispõe não só a estimular, como a fazer dentro do próprio NUPIA, do próprio núcleo, né? As práticas autocompositivas, né? Então, esses núpias ou nupias, tem lugares que chamam de, acho que parece que Minas Gerais é Nina, outros lugares de Nupa, né? Enfim, todos esses núcleos permanentes ou de práticas autocompositivas foram estimulados pelo próprio CNJ na esteira desse movimento que foi iniciado pelo CNJ. É uma pena que esse movimento ele não tenha sido iniciado pelo próprio Ministério Público. Eu sempre lamento isso. Eu acho que nós poderíamos ter... nós somos uma instituição bastante inovadora, né? Quando nós não inovamos por nós mesmos, nós pegamos aquilo que vem da inovação legislativa e trabalhamos isso. Não preciso falar muito, lembrar, né, do que nós fizemos pelo meio ambiente, o nosso trabalho pelo meio ambiente, o nosso trabalho na área do direito consumidor. Se o Ciro ainda estiver aqui, acredito que esteja, né? O Ciro também esteve envolvido
com isso, e é uma pessoa que teve envolvido desde o início, que é envolvido ainda com o direito do consumidor, o quanto o Ministério Público contribuiu para essas áreas, para a área do patrimônio público, para a área da saúde, né? Então, nós pegamos essas missões, elas foram missões que começaram antes da Constituição e se consolidaram a partir da Constituição. Então, nós somos uma instituição que sabemos trabalhar com a inovação. Inovação não é mais do que você pegar aquele conhecimento de ponta que você tem e que sabe que é um conhecimento que pode transformar práticas que são arraigadas, né? Práticas arraigadas, que são, vamos dizer assim, todas aquelas vinculadas à nossa formação universitária, né? Feitas com base em conhecimentos convencionais e convencionados ao longo dos anos, que, num determinado momento, a gente começa a perceber que eles já não correspondem ao nosso estado civilizacional, né? Então, a gente vê isso, né? Vê isso constatado na falta de bons resultados, na falta de uma situação de que a nossa prática convencional, demandista, né, na busca de soluções jurisdicionais, na busca de uma decisão, né, que forme coisa julgada para depois a gente cumprir aquela coisa julgada, que isso não interfere muito, né, no resultado social. A gente consegue enxergar isso, mas a gente não, vamos dizer assim, nem sempre a gente reage no sentido de, bom, então está na hora, efetivamente, de mudar, e como é que eu consigo mudar isso, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? O primeiro questionamento que eu vi várias vezes na exposição do Fabiano, ele se referir a esses insights, né, no sentido de, olha, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que buscar o diferente, né? E eu diria hoje, não sei o que você pensa, Plácido, mas compreendi bastante, o Fabiano usou muito o termo inovação, que inovação hoje, no Ministério Público Brasileiro, inovação mesmo, em termos de um fazer diferente, e de um fazer diferente que tenha, né, uma potencialidade de interferir, de transformar a sociedade, e de transformar, e aí sim, né, quando Fabiano concluiu, né, dizendo a gente vai, vamos dizer assim, reinventar o Ministério Público, e eu ainda falei, além de reinventar o Ministério Público, nós vamos reinventar a forma de conviver em sociedade. Vamos reinventar, não, vamos contribuir, porque não somos só nós que estamos envolvidos nisso. Tem muitas instituições, tem muitos grupos de pesquisa, tem muitas organizações não governamentais, enfim, as práticas autocompositivas em suas diversas metodologias, hoje elas são estimuladas em diversas frentes, né? Mas eu penso no Ministério Público, essa instituição organizada, né? Que tem um papel predominante, tem uma grande respeitabilidade social, né? Tem meios de articular as redes nos respectivos locais de sua atuação, né? Então, o Ministério Público é uma
peça importante nessa engrenagem, né? Nessa engrenagem toda que é composta de diversas instituições, diversos organismos, diversos entes que estão se conscientizando dessa necessidade de uma virada, né, na forma como a gente encara os conflitos em sociedade. Bom, eu até eu esqueci de ligar o cronômetro, mas eu acho que eu já terminei meu tempo, né, Plácido? Está tranquilo, doutora Sandra, fica à vontade. Eu vou só, para concluir dentro dessa linha do que eu estou falando, eu vou dizer que a forma como o NUPIA, por exemplo, do Ministério Público do Paraná, ele vem se desenvolvendo, ela se assemelha muito com não só a forma como vem se desenvolvendo, como onde pretende chegar, né? Porque a gente observa que, vamos dizer, no NUPIA, o NUPIA, né, de Pernambuco, vamos dizer assim, pela exposição não só pela exposição do Fabiano, mas por aquilo que a gente busca se informar e busca informações, né, e vê de divulgações a respeito, é um NUPIA, né, ou como a gente chama aqui, que já está bastante amadurecido, né? E o trabalho que a gente faz, né? E quando a gente observa que ele está amadurecido, não é devido, obviamente, é devido a um grupo, né? A gente espera que seja um grupo de membros e membras, né, dentro daquele Ministério Público, comprometidos com este tipo de metodologia e com essa chave, dá uma virada nessa chave mental, né? E que faz a diferença entre o Ministério Público convencional, demandista, e o Ministério Público resolutivo, né? Então, quando existe um grupo de promotores, de promotoras de justiça, procuradoras e procuradores de justiça, servidores do Ministério Público, que começam, né, a agir dessa forma, a buscar formação e a mudar a forma de atuar dentro das promotorias, a gente começa a ver um amadurecimento neste processo de transformação e nesse processo de inovação nas práticas, que é tão benéfico ao Ministério Público, né? Nessa perspectiva dita pelo Fabiano, de sua reinvenção. A sua reinvenção passa por esta inovação, né, para que ele comece a trabalhar nessa perspectiva não demandista, na perspectiva resolutiva. E o que é, né, essa perspectiva resolutiva? Uma visão resolutiva se preocupa com as entregas, como o Fabiano mostrou, né, trazendo o exemplo tão salutar, né, de uma Câmara específica, percebendo que o Ministério Público demanda muito o governo do Estado, que há questões que precisam ser solucionadas, né, para que a gente não continue nesse ciclo sem fim, né, de demandar, e ao demandar, a gente cria problemas para o Estado, problemas orçamentários, né? Aí ele passa a investir menos na saúde, por exemplo, a investir menos no meio ambiente, porque é demandado numa determinada área, precisa atender aquela área, isso prejudica a questão da política pública, né? Então, o que a gente observa, né, nesse amadurecimento, nessa mudança de prática? Que a gente contribui, né, no sentido de ter uma visão holística do problema. Mas mais que uma visão holística,
a gente passa efetivamente a atuar de uma forma estrutural, né? Então, quando a gente vai negociar alguma coisa relativa à área de atendimento à saúde no Estado, pode ser, por exemplo, por meio dessa Câmara, né? Em que já existe de uma forma institucionalizada no Ministério Público de Pernambuco e no Estado de Pernambuco, né? Então, o que a gente observa? Que a gente pode interferir estruturalmente, né? E aí vem aquilo que foi dito, não me lembro se acho que pelo Plácido depois da palestra, o quanto a gente deixa de não só pensar de uma forma diferente, mas de não ter necessidade alguma, né, de judicializar. Porque porque o Estado vai conseguir, com a nossa contribuição, com a nossa colaboração, a colaboração do Ministério Público, a organizar a sua própria política pública de uma forma melhor, né? E o que a gente quer? A gente quer justamente isso, né? Esse é o modelo ideal. Então, essa é a visão resolutiva. Ela se preocupa com as entregas, com a satisfação nas entregas. Isso é resolutividade. É um processo mais criativo que busca a solução de uma maneira que não precisa se valer de uma formulação pré-definida. A tendência, então, né, nesse sentido da resolutividade, é que a gente apure a forma de se comunicar, a forma de dialogar, não só com o governo do Estado, mas com instituições públicas, outras instituições públicas ou privadas, ou mediando os diálogos entre pessoas, né, que não conseguem se entender, principalmente no âmbito, por exemplo, do direito de família, né, e em todos os âmbitos, né. A nossa atuação, e isso o Fabiano também se reportou, né, ela fica muito mais efetiva, ela fica muito mais, vamos dizer assim, útil. Nós conseguimos encontrar uma sintonia maior na nossa atuação na área da infância e adolescência, né? Essa área que é tão importante, em que muitos só conseguem pensar, né, reproduzindo aquilo que nós fazemos na área da justiça criminal de adultos, pensa em reproduzir isso para a justiça do jovem, da criança e do jovem, da criança, da justiça para adolescentes, né? Ou seja, internar, né? Quando a gente tem muito mais para fazer, e relatou bem o Fabiano, quando a gente pode articular a rede, quando a gente pode envolver a família, pode envolver os professores, né? Pode envolver a comunidade, né? No trabalho com essas crianças e principalmente com adolescentes, que, como todo adolescente, no momento da vida, tem problemas, né? Então, uma postura resolutiva de atuação, ela assume responsabilidades, busca proximidade com o cidadão, tem uma visão pragmática, mais comprometida com a realização dos direitos e tem foco em entregas que signifiquem prestigiar os legítimos anseios da população. Tem foco na formulação de modelo mais eficiente de atuação, apto a assegurar a efetivação dos direitos constitucionais. Então, diante de tudo isso, eu só tenho, além de agradecer de poder estar participando desse momento, de parabenizar. Eu tenho que parabenizar muito o Ministério Público do Ceará, né, pela iniciativa, que é uma iniciativa que visa na verdade, eu percebi isso naquela conversa inaugural, dar um maior estímulo a um grupo de membros e de membros do próprio Ministério Público do Ceará, que já trabalha com essa perspectiva. E eu percebo,
que o Plácido, nesse momento, a preocupação dele é, vamos dizer assim, encontrar um modelo de núcleo, né, que dê apoio a todas essas iniciativas que já estão acontecendo aí e que são muito importantes, né? Por exemplo, isso que você falou da mediação comunitária é algo que eu entendo que é da maior importância naquela perspectiva que eu falei, que nós não precisamos só reinventar o Ministério Público, mas reinventar a própria forma de agir dentro da sociedade, né? Porque é a sociedade que cobra muito, né? Que se precisa, vamos dizer, soluções judiciais. Ela não enxerga mais o potencial que existe dentro dela própria, da possibilidade de comunicação e de formação do vínculo entre seus próprios membros, reduzindo, assim, problemas que acham que só pode ser solucionado, por exemplo, pela punição. Não. Há outras formas de você responsabilizar, né, as pessoas que vivem em sociedade, né, e com isso criar um ambiente, né, social diferente. Né? E parabenizar o Ministério Público de Pernambuco por estar no estágio que está, né, no seu NUPIA, né, para nós aqui o NUPIA, e não só está nesse estágio, mas está buscando contribuir. Nós também aqui do Paraná, nós fizemos o nosso planejamento estratégico, que é algo muito benéfico para a atuação, porque a gente consegue se enxergar melhor dentro da instituição, dentro da estrutura ministerial, né? E um dos pontos levantados pelo nosso planejamento estratégico é a nossa necessidade de, vamos dizer assim, conversar com outros ministérios públicos. Quando a gente conversa, a gente entrega muita coisa, a gente consegue compartilhar, mas a gente recepciona muita coisa boa, nova, para a nossa própria atuação. Nós somos um NUPIA novo, muito comprometido com a formação, né? Como NUPIA, nós temos trabalhos anteriores. Um grupo muito forte de pessoas interessadas na formação. Muitas delas estão participando, né? Algumas delas estão participando dessa palestra hoje, porque foram convidadas por mim, né? Viram a divulgação, como integrantes do nosso NUPIA também estão participando. Eu quero, então, ao encerrar essa minha fala aqui, parabenizar, né? Agradecer o convite feito pelo Fabiano inicialmente, depois secundado pelo Plácido, parabenizar estes dois ministérios públicos, né? Porque é um trabalho difícil, mas é um trabalho que nós temos que nos envolver, né? Porque, vamos dizer assim, para dar um maior sentido a tudo aquilo que nós fazemos, né? Na vida, a gente vive muito em busca de sentidos. Que sentido? Eu estou encerrando, viu, Plácido? Fica tranquilo. É um sentido filosófico para o nosso agir, pode ser esse sentido filosófico, pode ser um sentido prático, né? Pode ser um sentido puramente intelectual ou cognitivo, né? Mas quanto mais civilizados nós nos tornamos e estamos, apesar da gente ver tantos acontecimentos que parece, poxa, será que nós estamos mesmo tão civilizados, né? Mas o fato é que avançamos. Mas nem tudo pode ser objetivado em palavras. Nem tudo pode ser descrito. Isso, o Fabiano falou um pouco a respeito disso. Principalmente em relação a sentimentos. Se livros, músicas, quadros continuam sendo escritos, compostos, pintados, é porque cada um de nós sabe que não existe uma sequência de palavras, sons ou imagens que seja capaz de descrever exatamente o que nós sentimos. O mistério do que acontece dentro das nossas mentes é muito desconfortável, às vezes. Que o diga o Antônio Marcelo Rogoski, que é psicólogo do NUPIA, sabe explicar isso muito melhor do que eu. Mas também a força
por trás das coisas mais bonitas do que nós fazemos. É isso que está na nossa mente e que a gente busca expressar, né, quando a gente se envolve em trabalhos como esse que a gente faz nos núcleos de prática e incentivo à autocomposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Sâmia, doutor Fabiano, e como precursores, né, do NUPIA no Brasil, eu particularmente estou tendo a honra de coordenar o NUPIA aqui no estado do Ceará e dizer à senhora e o senhor que, graças a vocês terem desbravado essas terras que ninguém conhecia ou conhecia muito pouco, o Ceará está tendo muito mais facilidade, porque eu estou copiando um bocado de cor que vocês já fizeram, viu, pessoal? Então, muito obrigado. E agradeço também a muitos colegas pelo Brasil que estão sendo protagonistas dessa mudança. Realmente, a fala do Fabiano foi uma fala muito forte, no sentido de que nós temos que ser transformadores sociais, e a da Sâmia muito mais apaixonante, porque a gente vê, Sâmia, muito claramente o amor que você tem a essa causa, né? E isso é que nos incentiva e com certeza nos trará bastante subsídios para darmos continuidade a esse trabalho. Bom, são já 17 horas e 44 minutos, né? Nós tivemos uma assistência muito numerosa, né? Mais de 70 pessoas aqui numa tarde, no final de tarde de um mês de julho, né? Onde muitos colegas estão de férias. Então, por aí, a senhora e o senhor Tiro, como foi proveitoso para todos nós. E quero mais uma vez agradecê-los, agradecer a nossa honrosa assistência que esteve aqui conosco, agradecer os colegas do NUPIA, né, os membros do NUPIA que nos ajudam a carregar esse fardo, que são colegas que encaram a batalha com o mesmo encanto que vocês trouxeram hoje, né, nas suas palavras. Agradecer ao CEAF, a nossas equipes de apoio da escola e do CEAF, e facultar a palavra, Fabiano, Sâmia, para considerações finais, para nós encerrarmos essa tarde maravilhosa. Plácido, parabenizar, né, a doutora Sâmia, pela explanação aí. Dizer que o MP do Paraná, o NUPIA do MP Paraná é uma referência, né, vem fazendo brilhantes capacitações, e a gente está sempre também nos espelhando no MP do Paraná. Dizer, mais uma vez, agradecer o convite do MP do Ceará, né? Sou apaixonado pelo Ceará, me formei na Universidade Federal do Ceará, né? Assim, apesar de ser paraibano, mas passei pelo Ceará, conheço bem a terra. E dizer que estamos à disposição, né? Dizer que estamos à disposição. A respeito ainda da autocomposição, eu só queria acrescentar mais um ponto, que a gente fica olhando aí o judiciário, né? Com os Sejusc aqui em Pernambuco e em outros estados, então eles vêm produzindo números, né? Um número de autocomposição, um número bastante elevado. E com isso, Plácido, você sabe bem, foi procurador-geral, com ele produz esses números, se credenciam para buscar orçamento, né? Então, é mais um impacto, a gente deixa de ser protagonista da terceira onda de acesso à justiça, né? Como o professor Mauro Capelletti denominou, né? A terceira onda de acesso à justiça, né? Nós fomos protagonistas na segunda onda, né? Que era a questão da representação dos direitos coletivos, né? Como bem a doutora Sâmia lembrou, né? No meio ambiente, no direito ao consumidor, nós somos extremamente protagonistas. E a gente tem que ser protagonista na terceira onda. Inclusive, o judiciário está produzindo números e está se credenciando com orçamento. Está conseguindo mais orçamento para essa área. Então, a gente precisa ver com esses olhos também essa questão da gente conseguir produzir nessa área, se credenciar com números e também e buscar orçamento para que a gente preste esse serviço melhor à sociedade. Era esse recado final, porque eu sei que você tem esse olhar político também. Sem dúvida, Fabiano. Sem dinheiro a gente não faz nada, né? Não faz nada, sem dinheiro não faz nada, né? E a gente, buscando esses recursos, vai prestar um melhor serviço à sociedade e vira um ciclo virtuoso, né? Sim. E você, como ex-procurador-geral, eu tenho certeza que você vai dar grandes voos no NUPIA do Ceará
e vai ser referência para outros procuradores gerais também dar esse incentivo para a autocomposição no Ministério Público. Forte abraço, Plácido. Obrigado mais uma vez pelo convite. E essa era a nossa mensagem final, da gente realmente tentar produzir esses números, essas estatísticas, e se credenciar junto aos procuradores gerais, para que os procuradores gerais se credenciem na hora de tentar vamos dizer, um aporte orçamentário para o Ministério Público nessa área. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Sami. Bom, Sâmia, alguma consideração final? Ou podemos encerrar? Só deixar meu abraço aqui, vamos dizer, a nossa... estamos sempre à disposição para contribuir, né? Queremos também receber vocês aqui, tanto Fabiano quanto você, Plácido, trazendo as experiências, não só, como bem dito aí, as experiências na área de autocomposição não precisam ser sempre experiências executórias, né? Elas precisam ser experiências, né? Elas precisam ser tentativas, elas precisam mostrar, né, o que eu consegui fazer, o que eu consegui organizar, e eu percebi que vocês têm muito a contribuir também para o Paraná nessa área, né? Porque vocês, de uma forma ou de outra, como muitos colegas aqui no Paraná, de uma forma ou de outra, mesmo antes de se falar numa organização a nível institucional, já tentavam se articular nas suas respectivas promotorias e atuar de uma forma diferenciada, né? E quando eu digo diferenciada aqui, no campo autocompositivo, né? Principalmente no Paraná, muito forte. O Paraná é muito forte nas práticas restaurativas, né? Eu acho que a maioria, se dos colegas que se articulam na área autocompositiva, é mais na área das práticas restaurativas, né? Agradecer vocês, sempre, mais uma vez, né? E dizer que é o seguinte, isso mostra para a gente aquilo que a própria resolução, recomendação 54 de 2017, que trata do MP resolutivo, né? Fala do Ministério Público do século XXI. Esse é o Ministério Público do século XXI. Nós só precisamos nos conscientizar disso. Espero ter estimulado um pouco, né, os que estão participando aqui a entrarem de cabeça nesse ministério, nesse que é o Ministério Público do século XXI. Muito obrigada. Sem dúvida, Sâmia. E deixar aqui o compromisso último de que assim que passar esta pandemia, aí convidá-los presencialmente para estarmos aqui em Fortaleza, de preferência numa quinta-feira, para a gente acabar o debate lá, comendo um caranguejozinho lá na praia. Pessoal, muito obrigado, viu? E obrigado à assistência, obrigado às equipes de apoio, e que Deus nos abençoe e que nós consigamos, assim, trazer mais paz à nossa sociedade com a implementação desses mecanismos de autocomposição. Felicidades. Boa noite. Boa noite. Boa noite.